Olá, sejam bem-vindos. É muito bom nós estarmos conectados nesse momento para juntos buscarmos a presença do nosso Deus, participando desse culto em louvor ao Senhor. Afinal, Deus tem sido tão bom, tão generoso para conosco. Ele tem nos mostrado a cada dia o seu amor e Ele tem cuidado de nós, das nossas famílias, de forma maravilhosa, de forma muito especial. Apesar de qualquer dificuldade, qualquer necessidade que a gente venha a passar, nós sabemos que Deus não nos desampara. Ele nunca nos abandona, Ele sempre está conosco. Então é muito bom nós estarmos hoje juntos, conectados, para buscar ao Senhor e louvar ao Deus que tanto tem nos amado e que tanto tem feito o bem sobre as nossas vidas. Eu quero convidar você a ouvir a leitura que eu vou fazer do Salmo de número 46, os versículos 1 a 3. Eu quero convidar você nesse momento, se você puder, é claro, se você se sentir à vontade, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E eu gostaria que você ouvisse a leitura que eu vou fazer do Salmo 46, os versículos 1 a 3. E eu gostaria que com os olhos fechados, você tentasse imaginar o cenário apresentado por este salmo. Eu gostaria que você fizesse o exercício de imaginação, para que você veja uma montanha que está tremendo e se abalando diante de algum terremoto. E eu quero que você escute também, usando a sua imaginação, com seus olhos fechados, que você escute o barulho de uma tempestade, vento forte, as águas extremamente agitadas, batendo contra a correnteza, e que você possa ver essa violência na natureza, o tremor da terra que abala a montanha, e as águas agitadas, o barulho do vento forte. Eu quero que você tente visualizar isso. E eu quero que você se imagine dentro desse cenário. Águas violentas, ondas altas, vento fortíssimo, terra tremendo, a montanha se abalando. E eu quero que você ouça o que esse salmo diz. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Não teremos medo. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Eu sei que diante desse cenário de águas agitadas, vento forte, a terra tremendo a ponto dos montes virem a se ruir e pedaços do monte cair no oceano, esse é um cenário de calamidade.
É um cenário horroroso, tenebroso. E é impossível nós nos imaginarmos num cenário desse e não sentirmos medo. Da mesma maneira, é improvável que eu e você vivamos as tensões da nossa semana, da nossa vida, sem sentirmos medo. É improvável que nós ouçamos e venhamos a saber de tantas notícias ruins e a gente não se sinta, de alguma forma, emocionalmente afetados por tantas notícias ruins. É improvável que a gente não sinta medo diante desse cenário de dor e sofrimento pelo qual a nossa sociedade, o nosso mundo está passando. Mas eu quero dizer para você algo que esse salmo nos lembra. Esse salmo nos mostra o cenário de horror, um cenário tenebroso. E é improvável estar no meio disso e não sentir medo. No entanto, diante desse cenário de terror, o Salmo nos apresenta Deus. E o Salmo declara que Deus é aquele lugar de refúgio. Deus é aquele lugar de esconderijo, onde nós encontramos abrigo para nos proteger daquilo que está nos causando medo. E ao nos sentirmos abrigados, guardados, protegidos na presença de Deus, gradativamente, o medo começa a diminuir. E nós começamos a nos sentir seguros. E sentimos seguros não porque necessariamente a circunstância à nossa volta tenha mudado, mas nós nos sentimos seguros porque Deus é o nosso abrigo, que nos dá proteção. E Deus é o nosso socorro, que não nos falta nos tempos de aflição, nos tempos de dificuldade. Eu quero que você pense nesse momento sobre toda a situação que causa dor em você. Toda a situação que provoca angústia ao seu coração. Situações que têm te incomodado, provocado medo. Pense sobre isso. E eu quero que você pense também no amor de Deus, na bondade de Deus. E eu quero que você pense no fato de que Deus não te abandonou, mesmo em meio ao sofrimento e às preocupações da vida. Deus não te abandonou, Ele está com você. Ele é o socorro que te dá o auxílio necessário para você enfrentar a sua aflição. Confie no Senhor. Coloque essa sua dor, essa sua preocupação, esse seu medo, esse seu sofrimento à presença de Deus. Saiba que Ele está com você. Ele te ama. E Ele manifestará sobre a sua vida a sua graça e o seu poder, te ajudando naquilo que você precisa. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Convido você a orar nesse momento e que você possa, com toda a liberdade, falar com Deus
sobre aquilo que está incomodando o seu coração nesse momento. E que ao fazer isso, você possa também reconhecer que Deus não te abandonou. Ele está com você e Ele te ajuda no que você precisa. Reconheça isso diante dEle. Declare isso ao Senhor. Declare essa confiança em Deus. Peça para que Deus o fortaleça. Vamos orar nesse momento. Querido Pai, o nosso coração encontra conforto nesse momento, ao sabermos que o Senhor não nos abandona jamais. E que mesmo diante de uma grande aflição, de um grande sofrimento que venha sobre as nossas vidas, nós não estamos esquecidos pelo Senhor. Muito pelo contrário. O Senhor sempre está perto de nós e o Senhor é o nosso verdadeiro refúgio, abrigo onde encontramos proteção. E o Senhor é aquele que, com amor, nos socorre diante das nossas angústias, diante do nosso sofrimento, a fim de nos resgatar da nossa dor e nos mostrar a Tua misericórdia, a Tua bondade. Muito obrigado, porque o Senhor jamais nos deixa desamparados. Muito obrigado, porque o Senhor nunca nos falta, mas o Senhor é o socorro que está bem perto de nós, guiando as nossas vidas, de acordo com a Tua perfeita vontade. Por isso, Pai, nesse momento em que iniciamos esse culto, que o Senhor possa se manifestar em poder sobre a vida de cada um de nós. E que o Senhor possa agir sobre o nosso sofrimento, sobre a nossa dor, sobre a nossa preocupação nesse momento. E que o Senhor traga sobre nós a Tua paz, agindo sobre as nossas vidas, a fim de nos conceder o socorro que estamos necessitando. Vem com Teu amor, ó Pai, guiar a vida de cada um de nós, para que possamos caminhar cada vez mais próximos de Ti e que possamos seguir aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da Tua palavra e que possamos trilhar o caminho que agrada ao Senhor. E que nas nossas vidas possamos sempre experimentar todo o bem, toda a bênção do Senhor sobre nós. Esteja conosco e nos conduza nesse momento a Te adorar e a Te louvar, reconhecendo que o Senhor é o Deus das nossas vidas e a nossa segurança está firmada no Senhor e no amor que o Senhor tem por nós e que nos foi revelado através de Cristo Jesus, que entregou a Sua própria vida em nosso lugar, carregando consigo toda a nossa dor, todos os nossos pecados, para que por meio da Sua morte nós pudéssemos receber vida plena com o Senhor. Afinal, Jesus que morreu não ficou derrotado pela morte, mas ressuscitou, vivo está e Ele reina em nós. E é a vida de Cristo em nós que nos torna verdadeiramente salvos do nosso pecado
e nos concede o perfeito consolo, a perfeita paz que necessitamos para enfrentar as aflições deste mundo. Trabalhe na vida de cada um de nós e manifeste sobre nós, nessa noite, a tua graça e o teu poder. E que todo louvor seja dado somente ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos juntos louvar ao nosso Deus. vontade
dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. Amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável.
próximo cântico que iremos cantar fala da entrega de Jesus na cruz, né? Esse mês a gente celebra a Páscoa, que é a entrega de Cristo, o sacrifício dele por nós. E esse cântico ele fala o seguinte, que após a cruz, depois da cruz, dali para trás nada mais importa, porque Cristo nos deu um novo caminho, Cristo nos ligou à salvação. E isso é a maior demonstração de amor que a gente poderia receber. Amém? Então vamos cantar esse cântico. Carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu a nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama.
Vamos orar ao Senhor mais uma vez, entregando a Ele todo esse nosso louvor, agradecendo mais uma vez a Deus por nos mostrar o seu amor, a sua salvação, nos dando uma nova vida, nos permitindo recomeçar e enchendo o nosso coração de alegria e esperança. Vamos louvar ao Senhor. Querido Pai, nós te louvamos, porque em Cristo Jesus o Senhor nos mostrou um amor perfeito, um amor que é imensurável, um amor que não pode ser comparado a nenhum outro tipo de amor, pois é o amor que veio ao nosso encontro, mesmo quando nós estávamos com as nossas vidas quebradas, perdidos, vivendo de forma rebelde, caminhando como se de fato fôssemos inimigos do Senhor. Estávamos caídos no nosso pecado, mortos nos nossos erros. E a maldade nos impedia de sequer buscar ao Senhor. Mas o Senhor, em sua graça, em sua bondade, em sua misericórdia, veio ao nosso encontro por meio de Jesus. Jesus entrega a sua vida, sofrendo na cruz todo o castigo, condenação, punição dos nossos pecados, sofrendo sobre si mesmo toda a ira que nós merecíamos sofrer, pois estávamos condenados à morte. Mas Jesus fez isso em nosso lugar, para nos salvar e nos dar, diante dos teus olhos, ó Pai, uma nova vida, uma nova oportunidade. Obrigado, porque o Senhor mesmo, em Cristo Jesus, estava agindo para nos trazer o perdão e nos reconciliar contigo. Muito obrigado. Obrigado pela nova vida que recebemos. Obrigado porque essa vida é vida de alegria, de esperança, porque o Cristo que morreu, ressuscitou, venceu a morte, venceu a sua aflição, e Ele nos torna também vencedores, pois as nossas aflições não podem nos destruir, nem mesmo a morte pode nos derrotar, pois em Cristo nós somos feitos mais que vencedores, até mesmo sobre a morte. E o poder da ressurreição, que trouxe Cristo de volta dos mortos, age em nós, e também um dia nos trará de volta, e nos dará um corpo transformado, glorificado, para desfrutarmos a eternidade contigo. Louvamos o teu nome, pois o medo não é mais aquilo que governa nossas vidas. Ainda que venhamos a sentir algum medo, ele não governa mais nossas vidas. A dor também não tem mais palavra final sobre as nossas vidas, ainda que por um tempo ainda sintamos dor, mas ela não tem a palavra final, pois o Senhor nos deu a vitória em Cristo Jesus, e nós celebramos essa vida em Jesus. Muito obrigado. Em nome de Jesus, todo louvor seja dado ao Senhor. Abençoa-nos agora, na leitura que faremos da Tua Palavra, na meditação que faremos da Tua Palavra. Nos ensine, nos mostre, através da Tua Palavra, a vontade do Senhor sobre nossas vidas. Essa é a nossa oração, esse é o nosso louvor,
em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Eu vou fazer a leitura de todo esse capítulo da carta de Pedro. E eu convido você a me acompanhar nessa leitura. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que não está reservada, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso, vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o amor dessa fé, a salvação da alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejam contemplar. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou,
que vocês também sejam santos em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhes deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o Evangelho que foi anunciado a vocês. O Evangelho que foi anunciado a vocês. Eu não sei se você sabe disso, mas a expressão Evangelho significa boa notícia. Portanto, aquilo que Pedro está descrevendo nesse texto é um anúncio de algo que deve provocar no nosso coração uma alegria indescritível. E uma alegria que não pode ser comparada a nenhuma outra. Pois esse texto está nos dando uma notícia que é muito boa, que é excelente, e que é a melhor notícia que nós podemos receber. Veja, nós estamos vivendo num cenário, numa situação muito confusa e muito dolorosa e difícil, principalmente por causa dessa pandemia. E não é só um problema de saúde, um problema de enfrentar uma enfermidade ou enfrentar esse vírus. Mas nós temos lidado com problemas que são consequentes também dessa pandemia, que são os problemas econômicos, são problemas de disfunções emocionais, pois temos pessoas que estão enfrentando mais crises de ansiedade, de depressão e até mesmo de pânico por conta da pandemia e porque nós estamos inseridos num momento em que recebemos muitas informações ruins, negativas, situações que deixam estampado o sofrimento das pessoas. Além disso, nós
estamos hoje presenciando pessoas muito próximas de nós, pessoas conhecidas, que estão passando por períodos de enfermidade, estão inclusive às vezes até contaminadas, infectadas pela Covid. Isso traz tristeza ao nosso coração. E é claro que nós estamos ansiosos por receber uma boa notícia. E certamente nós nos mobilizaríamos com muita alegria, com muita vibração, se caso chegasse para nós a notícia de que foi descoberta uma fórmula que destrói o vírus. Nós teríamos uma explosão de alegria. Isso seria celebrado no mundo inteiro. Só o fato de nós termos vacinas que têm eficácia para nos imunizar contra o vírus, ainda que não seja uma imunização de 100%, mas é uma imunização que nos traz uma certa proteção, nós já nos alegramos ao receber essa notícia. E a cada avanço da distribuição da vacina na nossa cidade, no nosso estado, nós ficamos felizes, mas ao mesmo tempo ficamos ansiosos para chegar logo a nossa vez. E essa é a boa notícia que nós estamos ansiando, desejando, e que estamos buscando de alguma forma. Contudo, eu preciso dizer para você uma coisa. Há uma boa notícia anunciada por Pedro aqui nesse texto, que é muito mais relevante e é muito mais necessária para as nossas vidas do que a descoberta de uma cura para qualquer doença ou de uma vacina para nos livrar da Covid. E por que que essa notícia que Pedro nos dá é muito mais necessária e deve provocar em nós uma alegria ainda maior? Porque essa boa notícia que Pedro relata aqui nesse texto é uma boa notícia que traz ao nosso coração uma viva esperança. E de acordo com o versículo 3 até o versículo 5, essa viva esperança reserva para nós uma herança que não pode ser destruída, que não pode ser quebrada, e que inclusive não pode ser roubada de nós. E é uma viva esperança que, de acordo com o texto, nos traz uma salvação, que é capaz de encher o nosso coração de alegria, e é capaz de nos conceder uma vida livre de todo mal, de toda a corrupção que existe no nosso mundo. E a bem da verdade, é uma viva esperança que nos diz que toda a aflição e toda a dor desse mundo chegará ao seu fim. E nós desfrutaremos de uma vida restaurada, de um mundo restaurado, não mais marcado pelas coisas perecíveis, pelas coisas ruins, pelas coisas dolorosas e maldosas desse mundo. E a bem da verdade é que todos nós ansiamos, e ansiamos muito, por encontrar na vida dias melhores. Isso está descrito nos filmes, nas músicas, na poesia. O anseio que há no coração do ser humano
por encontrar dias melhores, por encontrar um meio através do qual as coisas na vida e as coisas no mundo sejam endireitadas, sejam corrigidas. Todos nós esperamos um mundo onde não esteja mais presente a morte, a desigualdade, um mundo onde nós não venhamos mais a receber notícias de padrasto assassinando o enteado, com consentimento da própria mãe. Todos nós ansiamos para que as coisas se endireitem e nós vivamos num novo mundo onde o pecado não domine mais. E veja, a boa notícia da qual Pedro fala é sobre a realidade desse novo mundo, que está acessível a nós, através de Jesus. E aqueles que creem em Jesus como Senhor de suas vidas, aqueles que creem em Jesus como Salvador de suas vidas, estão caminhando para o grande dia em que o Senhor trará sobre nós esse novo mundo, chamado na Bíblia de novo céu e nova terra. É por isso que Pedro diz claramente no versículo 3, que através do amor de Deus, revelado em Jesus, nós recebemos uma viva esperança. Nós fomos gerados para uma nova vida, e uma nova vida que carrega consigo uma esperança que é real, que não pode ser roubada, não pode ser destruída, e é uma esperança verdadeira, e que, portanto, não pode nunca vir a nos frustrar. Afinal, a esperança revelada nas Sagradas Escrituras, ensinada por Pedro aqui, é uma esperança que está fundamentada na pessoa de Deus e naquilo que Deus realizou por nós, em nosso favor, e está fundamentada naquilo que Deus projetou para as nossas vidas, e que, portanto, nenhuma circunstância, nenhum inimigo, nenhum imprevisto, nenhuma força pode frustrar ou pode destruir aquilo que Deus já realizou por nós e aquilo que Deus já projetou para as nossas vidas. É por isso que o texto fala dessa esperança como algo que é vivo e como algo que não pode ser destruído, não pode ser manchado, não pode ser roubado de nós. Nós estamos acostumados a usarmos o termo esperança baseado num pensamento otimista, baseado numa expectativa positiva que nos comunica: tomara que dê certo, tomara que as coisas aconteçam da melhor forma. Mas esse tomara que é incerto, é apenas um pensamento nosso positivo, é apenas um desejo nosso que as coisas se concretizem da forma como desejamos, conforme queremos. Mas nós temos incertezas, porque não há nada que nos garanta. E nós estamos habituados a ter na nossa vida esperanças assim, que são fundamentadas nesses pensamentos positivos e que são expectativas até justas, mas que nos trazem incertezas, porque nós não temos garantia. Então, só para eu dar um exemplo, talvez para ajudar.
Imagine você que inicia-se o campeonato brasileiro. E você, como bom torcedor, qual é a sua esperança? Que o seu time vença, que o seu time seja campeão. E você pode ter toda a confiança de que o seu time está em condições esse ano de ser campeão. Mas veja, essa confiança e essa esperança está fundamentada em alguma certeza? Está fundamentada em algo que te dá garantias de que no final do campeonato seu time será campeão? Não. É uma esperança e uma confiança que está fundamentada no quê? No seu anseio, no seu pensamento positivo, no seu desejo de que seja assim, mas não numa certeza, não na garantia de que no final das contas será assim. E aí nós podemos ter essa esperança e no fim nos frustrarmos. Veja, quantos planos nós fizemos? Às vezes planejamos viagens, às vezes planejamos alguma festa e nós tivemos que cancelar por causa da pandemia. E quando nós planejamos, qual era a nossa esperança? Qual que era a nossa expectativa? Vai chegar aquele dia e eu vou conseguir realizar aquela viagem. Vai chegar aquele dia e eu vou conseguir realizar aquela festa. E a gente economizou, a gente investiu, a gente se organizou, a gente às vezes até divulgou para algumas pessoas, mas de repente, todo o planejamento, toda aquela expectativa se frustrou, porque não pôde acontecer daquela maneira. Quantas vezes nós passamos por experiências assim, em que a nossa esperança, ela é fruto de um pensamento positivo, otimista, de um anseio, de um desejo, mas que não tem garantias, não há certeza no final das contas do que acontecerá. Eu e você temos expectativa de como será o nosso dia amanhã, certo? E temos esperança de que aconteça daquela maneira. Mas temos garantias de que será assim? Não. Por quê? Porque está baseado numa incerteza. No entanto, a esperança descrita na Bíblia não tem a ver com pensamento positivo de que tomara que seja desse jeito. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com uma expectativa otimista de que, eu acho que vai melhorar. Não, eu acredito que vai melhorar, mas eu acredito sem base. Não, a esperança bíblica não diz a respeito dessas coisas. A esperança bíblica diz a respeito de algo que nós já temos como certo. Nós já temos, inclusive, a garantia de que se realizará. Ainda não alcançamos, mas caminhamos para alcançar. Ainda não chegamos lá, mas nós estamos trilhando rumo à chegada. Mas sabemos que já está garantido. De modo que a salvação e a restauração de todas as coisas, e o novo céu e a nova terra, já são realidades garantidas por Deus a nós. E todo o bem de Deus já são realidades garantidas a nós. Porque o próprio Deus nos deu essas garantias. E talvez você pergunte, mas qual é a garantia? Qual é a certeza? Aonde isso está documentado? Onde isso está escrito?
Isso está documentado através de um pacto, de uma aliança que Deus fez conosco. E essa aliança é a aliança realizada por meio do sangue de Jesus Cristo. Pois o texto diz, no versículo 3, e versículo 4 também, que essa viva esperança que nós recebemos, e que não pode ser destruída, não pode ser manchada, não pode ser roubada, essa viva esperança nos é dado por meio de Jesus. Pois Jesus morreu na cruz, mas ele não ficou morto na cruz, mas ele ressuscitou. E ele venceu a morte. Então, assim como Cristo foi vitorioso sobre o mal que atinge a humanidade, que é irreversível, que é o mal da morte, assim como ele conseguiu vencer e reverter aquilo que parece ser irreversível, da mesma maneira, ele nos torna vencedores sobre nossas aflições, sobre os nossos pecados e até mesmo sobre a morte. Então nós temos a certeza e a garantia de todo o bem de Deus sobre nós, porque nem a morte pode nos roubar daquilo que Deus tem projetado para as nossas vidas. E eu quero que você compreenda isso. Aquilo que você tem projetado para você mesmo, pode não se realizar, porque você é limitado, e seus planos podem ser frustrados. Mas aquilo que Deus planejou e projetou para a sua vida, não pode fracassar, não pode ser frustrado, não pode ser tirado de você. Percebe que isso nos dá uma esperança verdadeira, porque nos dá uma esperança que se baseia não numa expectativa vazia, marcada pela incerteza, mas é uma esperança que se baseia numa certeza, numa certeza. E é por isso que nós somos chamados e convidados a conduzir a nossa vida, não pautada pelos nossos próprios planos, e endeusando os nossos planos. Não, nós somos chamados a guiar as nossas vidas e pautar a nossa vida a partir do relacionamento que nós temos com Deus, a partir do amor de Deus em nossas vidas, a partir da promessa de Deus para nós. E com isso eu não estou dizendo que você não possa fazer planos. Não! É claro que você pode fazer planos. A Bíblia incentiva você a fazer planos. Mas você não pode construir o fundamento da sua vida em você mesmos. Você não pode construir o fundamento da sua vida em seus próprios objetivos e metas, ou em seus próprios planos. Você não pode. Você deve construir o fundamento da sua vida em Deus. E na certeza de que Deus tem uma vida boa e maravilhosa preparada para você. Essa é a viva esperança que nós temos. E o texto vai nos ensinar que essa viva esperança nos concede uma salvação perfeita. E essa salvação perfeita, ela envolve a libertação dos nossos pecados para estarmos reconciliados com Deus, mas essa salvação envolve também o caminhar diário de Deus conosco, para nos ajudar a cada dia, diante das tentações, diante das provações, diante das aflições, diante das angústias, diante das tristezas, diante da dor que nós enfrentamos. E Deus caminha conosco diariamente para nos resgatar dessa dor, nos resgatar dessa aflição, nos resgatar dessa angústia, nos resgatar dessa tristeza, a fim de fortalecer a nossa fé nele e a fim de confirmar
de que a salvação de Deus é uma realidade presente em nossas vidas. De modo que, ainda que uma doença nos alcance, e essa doença se torne tão degenerativa na nossa vida, e que ela se torne uma doença numa fase terminal, e que nós sabemos que o que está nos aguardando é a morte, ainda que isso nos aconteça, nós vamos, é claro, ficar abalados, nós vamos, é claro, ser tomados por medo, nós vamos, é claro, ver a nossa vida ruir diante de nós, mas ainda que essas coisas aconteçam, nós receberemos da parte de Deus a confirmação de que a morte para nós não é o fim, pois como Jesus ressuscitou, a Bíblia declara que aqueles que creem nele, ainda que morram, não permanecerão mortos, mas ressuscitarão, porque recebem de Deus a vida, vida plena, vida eterna, vida que é abundante, vida que é vida junto de Deus para todos sempre. Por isso que é válido nós nos apegarmos a testemunho de pessoas que têm fé em Deus e que passaram por situações dolorosas e até terminais. Atualmente, um pastor presbiteriano, o pastor Tim Keller, ele descobriu que ele está com câncer e não há nada que a medicina possa fazer para tratar esse câncer. A única coisa que a medicina pode oferecer é um tratamento paliativo, a fim de amenizar as dores provocadas pelo câncer, para que ele possa ter alguma qualidade de vida até o momento em que chegar a sua morte. Mas essa é uma doença que vai avançando e é uma doença que é um caso terminal. E o pastor Tim Keller testemunhou que a vida dele desmoronou, que muitas coisas na vida dele ruiu ao receber essa notícia, pois, embora ele já esteja idoso, ele se sente ainda com todo o vigor para viver mais tempo e não ter que conviver com a morte e com uma doença que ele sabe que pela medicina é incurável. E ele dá esse testemunho dizendo que muitas vezes ele está angustiado, entristecido por isso. No entanto, em seu testemunho, Tim Keller diz que o que o consola, o que fortalece a vida dele, a vida da sua esposa, é saber que nem mesmo a morte, nem mesmo essa experiência tão dolorosa e terminal, pode separá-lo do amor de Deus. E pode separá-lo daquilo que Deus projetou para ele. Nem a morte pode tirar isso dele. Então, mesmo na morte, mesmo vivendo a tensão de uma doença terminal, a esperança está viva no seu coração, porque ele tem a certeza de que Deus está com ele e de que a morte não é a palavra final sobre a sua vida. A minha prima, que acompanhou também a minha mãe no hospital várias vezes, compartilhou comigo que numa das noites em que ela estava acompanhando a minha mãe estava assentada, olhando para fora da janela, e ali ela fazia suas orações, e ali ela cantava louvores a Deus. E a minha prima estava acompanhando e observando. E no momento que minha mãe olhava para a janela, fazia suas orações e cantava louvores a Deus, no momento que minha mãe terminou de fazer isso, minha mãe disse para minha prima, segundo a minha prima me falou,
que ela estava pronta. E que se chegou o momento dela e Deus quisesse recolhê-la, ela estava pronta. Que esperança é essa? É a certeza de que nem mesmo a morte pode nos tirar o amor de Deus. E nem mesmo a morte pode nos tirar aquilo que Deus nos deu. Chegou o momento da minha mãe partir, mas ela partiu deixando esse testemunho da viva esperança dela em Jesus. É por isso que o apóstolo Pedro vai dizer, a partir do versículo 4, que ainda que a gente passe na nossa vida pelas mais variadas provações, e ele vai deixar claro aqui que enquanto estivermos nesse mundo, no tempo vivendo aqui, é certo e é necessário que nós passemos por provações. Nenhum de nós vai passar a vida nesse mundo sem passar pelas provações, porque esse mundo é um mundo que sofre a corrupção do pecado e as aflições estão presentes, as mais diversas. E elas nos alcançarão. Mas veja o que o texto diz no versículo 4. Ainda que a gente passe, ainda que essa provação nos alcance, ainda que essa provação nos provoque dor, ainda que essa provação nos provoque tristeza, ainda que essa provação provoque em nossas vidas o desânimo, ainda assim haverá em nós um motivo, haverá em nós uma razão na qual nós podemos nos alegrar. Pois no começo do versículo 4 ele fala que nós temos um motivo para nos exultar, ou seja, temos um motivo para vibrarmos dentro de nós de alegria, a despeito de tristeza, a despeito da dor, a despeito do sofrimento, a despeito de qualquer angústia. E a pergunta é, qual é esse motivo de alegria? Qual é esse motivo que nos faz vibrar dentro de nós de alegria, se a provação traz tristeza e dor, angústia, medo? É incoerente. Mas veja, não há nenhuma incoerência. Porque o motivo de alegria não está no que a circunstância está nos proporcionando. Mas o motivo de alegria está no que Deus está fazendo em nós. Ninguém vai se alegrar por estar doente, mas podemos nos alegrar por saber que mesmo na doença, Deus não nos abandona, Ele está conosco, Ele cuida de nós e Ele nos mostra o seu consolo, a sua força. Ninguém se alegra diante de um luto, mas podemos nos alegrar ao experimentar da presença de Deus, o consolo perfeito, que vai enxugando nossas lágrimas quando choramos de saudade e de dor. Ninguém se alegra diante de um desemprego, mas podemos nos alegrar ao sabermos que o nosso sustento vem de Deus, e que Deus supre nossas necessidades, e que Deus conduz nossas vidas. Percebe? A alegria não está alicerçada no que as circunstâncias nos oferecem, mas a alegria está alicerçada no que Deus está fazendo em nós. É por isso que a nossa esperança é viva. E o texto declara que essa alegria, de acordo com o versículo 9, é uma alegria que é indescritível, e é uma alegria cheia de glória. E essa alegria é uma alegria baseada porque mesmo nós não vendo Jesus visivelmente, mesmo assim, nós cremos nele, cremos no seu amor por nós, e nós temos aprendido a amá-lo acima de tudo. O que você tem enfrentado hoje, por mais doloroso e difícil que seja, não pode apagar o amor que Deus tem por você. Ainda que a sua fé esteja vacilante, e você assim está enfraquecida,
o amor de Deus por você ainda é firme. E o plano de Deus projetado para a sua vida ainda está em pé. Porque a vida à nossa volta pode ruir. A sua estabilidade emocional, física, financeira, enfim, a sua estabilidade pode vir a ruir. Mas Deus, e o que Ele tem realizado de obra na sua vida, não pode ruir jamais. E isso nos traz essa alegria. Alegria que pode não estar estampada no sorriso, mas que está vibrante dentro de nós, toda vez que recebemos o bem de Deus sobre as nossas vidas. Essa viva esperança nos faz crer que o amanhã está preparado para nós. E por isso podemos declarar que podemos sempre crer no amanhã, pois a nossa esperança não está fundamentada nas incertezas do pensamento positivo ou otimista, mas a nossa esperança está alicerçada naquilo que já está garantido a nós, por meio do que Deus já fez por nós, através de Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou, vivo está e conduz a nossa vida segundo a sua vontade. E eu quero que você esteja muito atento a algo que Deus nos chama para viver. Uma vez que essa esperança reina em nós, e uma vez que nós temos a certeza de todo o bem de Deus sobre nós, que já está garantido, a nossa vida precisa ser conduzida em obediência a Deus. E a nossa vida precisa ser conduzida a partir do relacionamento com Deus. É por isso que Pedro vai nos orientar ao seguinte, quando ele declara no versículo 13, que diante dessa viva esperança, nós precisamos ter a compreensão de que a nossa esperança está firmada totalmente, inteiramente, na graça de Deus, revelada em Jesus. E uma vez que a nossa vida está firmada nessa graça revelada a nós em Jesus, nós não podemos mais conduzir a nossa vida com as paixões e com a ignorância daqueles que não servem a Deus, daqueles que não amam a Deus, daqueles que não têm convicção do amor de Deus em suas vidas. Porque as paixões de quem não tem convicção do amor de Deus em sua vida são paixões que conduzem a pessoa ao pecado. São paixões que conduzem a pessoa a endeusar o bem-estar. E quando algo sai fora do controle da sua vida e o seu bem-estar é comprometido, essa pessoa, ela se revolta, porque a vida dela tem como o Deus da sua vida, o Deus da sua esperança, o seu próprio bem-estar. Percebe? Então, quem endeusa a sua própria saúde, quem endeusa o seu próprio conforto, quem endeusa o seu próprio projeto pessoal de vida, tem a tendência a se revoltar, a se frustrar e a cair numa tristeza profunda. Sabe por quê? Porque essas coisas são perecíveis, estão passíveis de sofrerem o fracasso. E nós não podemos caminhar dessa maneira, distante de Deus, endeusando outras coisas. Não.
Nós precisamos ter somente Deus como Deus das nossas vidas. Devemos ter somente o Senhor como aquele a quem nós adoramos e amamos acima de tudo. E aí a nossa vida, ela é governada não pelas coisas passageiras, perecíveis, que a cultura nos oferece, que o mundo nos oferece. Mas a nossa vida é governada por aquilo que Deus tem planejado para nós. E o que Deus faz é duradouro, é eterno, não é perecível. Então nossa vida tem que estar fundamentada no Senhor. Isso significa então que nós somos chamados a sermos santos como Deus é. E ser santo como Deus é significa estarmos separados das paixões que envolvem a nossa cultura, as ideologias que envolvem a nossa cultura, as autoajudas que regulamentam a felicidade da nossa cultura. Nós precisamos estar livres dessas coisas, para estarmos centrados na ajuda do alto, que é a ajuda perfeita. A ajuda do alto, que é a verdadeira ajuda eficaz, para nos trazer felicidade plena, que está acima de qualquer circunstância. Para terminar, uma vez que essa esperança em Deus nos traz essa alegria indescritível, e uma vez que essa esperança em Deus nos liberta das paixões, das ideologias e das autoajuda positivista da nossa cultura, e nos coloca no caminho de Deus, e nos coloca para receber a ajuda que vem do alto de Deus, isso faz com que então o amor de Deus seja tão pleno em nossas vidas, que nós começamos a transbordar desse amor. E é por isso que o texto nos incentiva. No versículo 22, a caminharmos em obediência a esse amor. Um amor que é verdadeiro, sincero, um amor que de modo algum é fingido. E que nós possamos de alguma forma compartilhar desse amor com os outros. E por isso o texto nos incentiva a amarmos intensamente uns aos outros. Afinal, a alegria e a esperança que nós temos em Deus nos enche de satisfação, nos enche de amor. E nós temos condições de demonstrarmos esse amor às pessoas que estão próximas de nós. E temos condições de, por amor, oferecer a essas pessoas a razão da nossa esperança, para que elas possam também ser alcançadas por essa viva esperança que reina em nós, e elas possam se chegar ao Deus verdadeiro, que revela o seu amor e que traz sobre nós todo o bem, por meio de Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, vivo está e reina na vida de cada pessoa que confia nele como seu Senhor, como seu Salvador. Essa é a boa notícia de Deus para nós. Saiba que a flor, ela murcha, e a nossa vida é como essa flor que murcha. Passa muito rápido. A erva do campo se desfaz muito rápido. Mas a palavra de Deus, essa permanece para sempre. Essa é eterna. Essa jamais seca. Essa palavra jamais morre. Apegue-se ao Senhor. Confie totalmente no Senhor. Celebre a Deus como a sua única, verdadeira, perfeita esperança.
Esse texto nos convida a sabermos que a nossa esperança é a obra da graça de Deus realizada em nossas vidas por meio de Jesus. Não há nenhuma incerteza no que Deus fez por nós em Jesus. Ao contrário, temos garantias de que o que Deus fez por nós em Cristo Jesus é verdadeiro e é digno da nossa confiança. Pois Jesus morreu, sim, sofreu, sim, mas Ele superou, Ele venceu tudo isso e Ele destruiu o poder da morte, dando a todos aqueles que confiam nele a vitória. Pois assim como Ele venceu, Ele nos faz vencedores por meio do seu amor. Por isso, olhe para o seu sofrimento no tempo presente como algo passageiro, algo pelo qual você está passando, tem que passar, mas é passageiro. E olhe para isso como algo que é uma oportunidade para você experimentar o extraordinário consolo, o extraordinário poder, o extraordinário socorro de Deus sobre a sua vida. Não foque o seu olhar na sua provação. Não foque o seu olhar na sua tristeza. Não foque o seu olhar na sua angústia. Mas olhe para o amor de Deus, que está em você, que cuida de você e que te socorre na sua provação, confirmando assim a realidade da salvação em você. Liberte-se das paixões desse mundo. Liberte-se das ideologias, das filosofias da nossa cultura, que nos ensinam que a nossa felicidade, o nosso bem-estar está em nós mesmos, ou está em conquistarmos algo pela nossa própria mão. Liberte-se disso, pois isso nos frustra. Porque quando nós tentamos encontrar felicidade baseado em nós mesmos, nós nos frustramos. Porque encontramos tantas imperfeições em nós, encontramos tantas limitações. Quando nós imaginamos que a nossa felicidade está naquilo que conquistamos com a nossa própria força, com a nossa própria mão, nós também nos frustramos e nos revoltamos, porque descobrimos que não somos tão suficientes assim, que não podemos todas as coisas, que há muita coisa que a gente não consegue fazer nem por nós mesmos, nem que nós queiramos. Saiba que a verdadeira felicidade está em Deus e no que Deus faz por nós. Caminhe com Ele. Siga o seu caminho. Siga a sua palavra. Encontre sua paz na presença de Deus. E viva o amor. O amor de Deus pleno em sua vida, que se torna tão transbordante que você partilha desse amor com aqueles que estão à sua volta, trazendo sobre a vida deles a verdadeira esperança que está em Jesus e que habita em você. Nosso mundo está carente disso. Que seja você alguém para anunciar a boa notícia da salvação em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Amém. Eu quero convidar você a acompanhar o nosso grupo nessa última canção. E eu gostaria que você cantasse junto com o nosso grupo, fazendo dessa música a sua oração nesse momento ao nosso Deus. Não tenha vergonha, não se constrange, mas use a sua voz para, através dessa canção, expressar a sua oração ao Senhor.
teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Oremos ao Senhor. Querido Pai, o Senhor gerou em nós uma esperança viva, perfeita, por meio de Jesus Cristo. Através da sua morte na cruz, Ele nos trouxe o perdão dos nossos pecados. E Ele nos livrou do castigo que estava reservado a nós, mudando assim o nosso destino, concedendo a nós uma nova vida e um novo destino. Um destino de salvação, de paz no Senhor. E temos garantias de que isso é verdade, porque Jesus Cristo não ficou preso, morto na cruz, muito menos ficou preso no sepulcro, mas Ele levantou dentre os mortos, Ele ressuscitou, Ele está vivo, e Ele é Rei dos reis e reina para todo sempre. E é por meio da sua vitória que nós somos também vencedores. E é nisso que está confirmada a esperança que vive em nós. E sabemos que Jesus um dia voltará, trazendo de maneira plena o seu reino sobre nós, trazendo assim a restauração da vida daqueles que o amam e creem nele como seu Senhor e Salvador, trazendo restauração plena para o mundo, para o universo, trazendo sobre nós um novo céu e uma nova terra, lançando fora o maligno, lançando fora os rebeldes, maldosos, perversos, lançando fora aqueles que ainda vivem segundo as suas próprias paixões e rejeitam a Jesus Cristo. O Senhor é de fato a nossa salvação. E nós confiamos totalmente no Senhor. Nos ensine a sermos obedientes à Tua palavra. E nos ensine a vivermos de modo transbordante o amor do Senhor em nós, de forma que possamos estar tão plenos da Tua presença, que possamos também compartilhar do Teu amor e da Tua presença, da Tua salvação, sobre a vida das outras pessoas que estão sem esperança nesse mundo, necessitadas, carentes de conhecer ao Senhor. Usa-nos como promotores da esperança nesse mundo, mas não de qualquer esperança. Usa-nos como promotores da esperança que vem do Senhor, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. É em nome de Jesus que oramos.
Amém. Amém. Recebam a bênção do Senhor. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz por meio da fé que vocês têm nele, para que a esperança de vocês seja transbordante pelo poder do Espírito Santo. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor perfeito de Deus, nosso Pai, e que a presença e o consolo do Santo Espírito seja sempre sobre a vida de vocês e sobre a vida de todos aqueles que amam e que seguem ao Senhor, hoje e por todo sempre, até que dos céus Jesus volte. Amém. Amém. Deus abençoe você e que você possa viver essa semana com seu coração vibrante da alegria que vem do Senhor, da esperança que vem do Senhor, e que você espalhe isso para outras pessoas, em nome de Jesus. Deus abençoe.